6h03. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Frismo, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala, e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento agora os nossos convidados de hoje, os participantes desta edição do programa Gente que Fala. Aqui à minha esquerda, para você que nos assiste pelas redes sociais, o deputado estadual Danilo Balas, do PSL, ele é agente federal. Na Assembleia Legislativa, ele é vice-presidente da CPI, da Fundação para o Remédio Popular, FURP, e também vice-presidente da Comissão de Fiscalização e Controle. Deputado, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui novamente na Trianon com os colegas de bancada hoje. Sejam todos bem-vindos. Também conosco, aqui à minha esquerda, a delegada de polícia, doutora Rosmarie Correia, a delegada Rose, ela é vice-presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Seja bem-vinda, deputada, delegada, mais uma vez. Falei deputada, porque sempre deputada. É um prazer estar aqui, Mauro. A gente sente falta quando fica muito tempo longe. Fazia algum tempo que eu não vinha, então estou muito feliz em poder estar dividindo a bancada aqui com todos esses ilustres convidados. Também conosco o cientista econômico Ricardo Genari, especialista em inteligência estratégica e segurança. Ricardo Genari, seja bem-vindo. Eu que agradeço mais uma oportunidade para a gente esclarecer algumas dúvidas aí sobre o assunto. E também o advogado, professor de Direito Constitucional, Pedro Horta, que é gerente comercial da CEAGESP, também mais uma vez conosco no Gente que Fala. É um prazer estar aqui com vocês novamente, aqui no programa sob o comando do Camunha, sempre uma boa notícia, né? Seu slogan tradicional e antigo. Um abraço para o nobre deputado Danilo Balas aí, que defende a Polícia Federal, tem um carinho muito grande, até porque eu secretariei a Frente Parlamentar da Polícia Federal na Câmara dos Deputados, desde o início, né? Delegada Rosa, uma folha de serviços prestadas a São Paulo, realmente, no tempo em que falar de feminicídio era tabu, e foi a primeira delegada da Delegacia da Mulher, foi em 85, né? 85. Estava lá. Primeira inauguração, 4 mandatos de deputado, o Genari também, um especialista em inteligência estratégica e segurança, em tecnologia, né? Eu acho. Todas as áreas, né? Na criminologia também na parte de inteligência, tem um mercado fértil, aí vamos aprender bastante juntos, viu? Bom, vamos ao nosso primeiro tema dessa edição do programa Gente que Fala. Antes disso, Pedro Horta, tem um abraço aqui para você do Anderson Catoso, viu? Acabou de chegar a mensagem. Nosso amigo aí. O Anderson foi um grande assessor na Câmara Federal do Roberto Cardoso Alves. Vamos lá. 55 presos foram assassinados por 4 colegas em 4 presídios de Manaus nos últimos 2 dias. O Ministério Público atribui o massacre a um racha entre integrantes de uma facção criminosa da região. Segundo o governador do Amazonas, Wilson Lima, 9 detentos devem ser transferidos para presídios federais até o fim desta semana. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, prometeu enviar tropas da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária lá para o Amazonas. Deputado Danilo Balas, este presídio do Amazonas, ele é gerido por uma empresa, né? A gente está falando de um presídio diferenciado aí do que acontece em grande parte do Brasil. Que luz acende? Acende uma luz amarela também nessa história? Com certeza, Mauro. Nós estamos aqui frente a uma bandeira do governo do estado, que é a privatização de alguns presídios, né? Nós temos 10 em construção, 4 deles seriam colocados numa parceria público-privada. Estávamos antes até conversando com o professor sobre a minha preocupação de entregar a particulares uma questão tão sensível que é a segurança pública, e em especial a administração penitenciária.
uma vez que nós temos o crime organizado, infiltrado em algumas empresas que podem vir a concorrer nessa parceria público-privada. Então, eu vejo com muita tristeza essa rebelião, mais uma vez, né, o Estado do Amazonas, mais uma vez, no cenário nacional, com mortes, infelizmente, e a resposta imediata do ministro Sérgio Moro, estendendo as mãos ao Amazonas e já colocando à disposição uma possível transferência para outros presídios daqueles líderes desse movimento dentro do presídio do Amazonas. Então, essa ação aqui do ministro Sérgio Moro, de enviar tropas da Força Tarefa da Intervenção Penitenciária para lá, delegada Rose, é para esses agentes atuarem dentro do presídio, até porque os funcionários desta empresa que atuam lá não podem se envolver na parte disciplinar, não? Não, eles têm que se envolver na parte disciplinar. Quando ela é privatizada e ela coloca os funcionários, são funcionários treinados para lidar com esse tipo de público, né? Você sabe que as nossas cadeias, as nossas penitenciárias são verdadeiros barris de pólvora, apesar de que, veja, vamos falar de Estado de São Paulo, foram construídas muitas penitenciárias, no sentido de procurar tirar, não deixar muita gente junta, muito preso junto. São penitenciárias que, essas mais modernas, com condições, vamos dizer, dignas para que o preso possa cumprir a sua pena. Essa aqui de Manaus, pelo jeito, ela estava com um pouco de excesso, né? Tava, parece que 300 ou 400 presos a mais. É uma coisa que acontece, mas eu vou dizer aqui, eu não costumo dourar a pílula, não. Você quer saber de uma coisa? Os nossos companheiros aqui, os ouvintes, graças a Deus que não morreu ninguém inocente. Nenhum funcionário foi ferido. Se eles querem se matar entre eles, o que o Estado pode fazer? Claro, cabe ao Estado zelar pela segurança deles dentro das cadeias. Mas essas facções, quando elas resolvem brigar entre si, nem o diabo consegue definir o que é que pode fazer para evitar que aconteça. Então, eles se mataram entre eles, eu, graças a Deus, volto a repetir, são seres humanos, eu sinto muito pela morte de todos, mas graças a Deus que não morreu nenhum funcionário e nenhuma pessoa inocente. Ricardo Genari, sua avaliação. Eu vou numa linha que é sobre legislação, esse projeto anticrime aí do ministro Sérgio Moro. É uma coisa que muito me preocupa, essa questão, sempre que tem alguma coisa no país, a gente cria-se plano no país. Nós temos 7 planos de segurança pública, desde 2000 até 2017, nós tivemos 7 planos. Agora, o ex-ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, tinha o SUSP, né, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que é um sistema muito bom, né, só que ele não foi implantado. Nós não temos recursos. E agora vem mais um projeto anticrime. Ele é importante? Claro que ele é, mas ele é um projeto legal, projeto de leis, que vai alterar o Código de Processo Penal e o Código Penal. Então, assim, será que isso é suficiente? Eu fiz uma pesquisa em 2014, a gente tinha, dentro dos presídios, 27 grupos. Hoje nós temos 83 grupos criminosos dentro de presídios. Então, quer dizer, está aumentando. Então, não adianta nada a gente também ficar isolando essas facções, esses líderes, porque daqui a pouco a gente vai para uma penitenciária internacional, porque eles estão crescendo muito, é um grande negócio hoje, tráfico de armas, de drogas. Então, quer dizer, a gente precisa ver com muita cautela como a gente vai agir nesse sentido. Agora, 7 planos, ao longo desse período aí que você destacou, significa que alguma coisa não está no foco aí, né? Porque 7 tentativas... Não, os planos realmente são muito bons. Mas a maioria, não é, Ricardo? Não saíram do papel, né? Exatamente. Esse é o problema, não saíram do papel. Depende de votação do Legislativo. E o Legislativo não vota. Não vota. Você vê esse que o Moro mandou, que seria extremamente importante, tem medidas que vão poder ajudar muito no combate ao crime, e o Congresso não vota. Exatamente. Então, os planos acontecem sim, mas não saem do papel. Não se transformam em lei, não são executados. É esse o nosso problema. Talvez também, só numa intervenção, na linha
do que a delegada Rose disse. Às vezes o chefe do executivo, com os seus secretários no estado ou ministros lá em Brasília, tem um bom plano execuível, porém esbarra exatamente no Congresso Nacional, enquanto 81 senadores e 513 deputados federais acabam não exercendo o seu papel e colaborando com a segurança pública nacional. Então, muito bem colocado, dependemos sim do Congresso Nacional, Câmara e Senado, e no domingo agora, que a população foi às ruas, uma das bandeiras era exatamente o apoio ao pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que moderniza 14 leis, né, não só o Código Penal, o Processo Penal, mas outras leis aí que precisam de modernização. Na verdade, o que acontece, né, até colocando, no pacote anticrime, ele combate os principais vetores da sociedade e da mente criminosa, né? Você sufoca economicamente o tráfico, você usa da inteligência, que é das Forças Armadas, fronteira para a entrada de armas, o pacote, podia até estar capitulada a questão de regulação do decreto de armas também aqui dentro, porque quando você tira a proibição, você tem uma fiscalização maior, até por quem usa. Então, se você for ver isoladamente, o pacote ele vem no bojo dos erros das 11 medidas, que eram 121 no Congresso, foi derrotado por quórum qualificado corretamente, porque não estava fazendo uma mudança constitucional como deveria ter sido feito no corpo do projeto. Com muita humildade, aí tem que se parabenizar o ministro Sérgio Moro, ele tem buscado isso no Congresso, um entendimento correto. Lá tem uma bancada muito precisa que trabalha nessa questão. Os projetos de 2000, todos eu lembro, eles tiveram uma aprovação, mas uma execuibilidade, por falta até do executivo de não ter no organograma dele uma situação que pudesse implementar. Foi muito bem capitaneado esse capítulo aqui pelo ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, quando era deputado federal. Vi muito de perto isso. E agora eu acho que nós temos um entendimento também da sociedade de colaborar. As redes sociais ajudam também no combate ao crime, os jornalistas também trazendo à baila esse problema, que já é um caos social. Manaus, por exemplo, eu tive em outubro, e a gente que anda com o olhar e com o viés assim, de gestão pública, né, você vai visitar uma cidade, você tem uma visão geral. Lá é um ponto estratégico das Forças Armadas. Eu tive até no quartel do Exército, o general Mourão, inclusive, foi comandante ali na área, o general o Fernando, todo mundo passou por ali, que é ministro hoje da Defesa. Então, o general Santos Cruz também passou por lá, então, quer dizer, são gente que conhece, e você tem um arcabouço de aeronáutica e exército ali, mal empregado. Você anda pela lateralidade do crescimento desordenado, culpa do gestor municipal na lateralidade da cidade de Manaus, você vê pontos de droga que você tem toque de recolher 8, 9 horas da noite, você não está na rua. Eu fiquei abismado. E por uma coincidência, eu tenho até um amigo lá que é dono de funerária, então você tem os números ali do crescimento vertiginoso da tarefa que tem o ex-senador, ex-deputado Arthur Virgílio lá com o prefeito. Realmente é um negócio, é um caos, e as polícias não se conversavam, e a corrupção interna de governo. Manaus deu um sinalizador com o Wilson Lima, que é um apresentador da Record, um jornalista, brilhante inclusive, de gestão. Quer dizer, deu o seu não lá, com apoio, inclusive, ele é do PSC, mas foi com apoio do PSL lá, né? A campanha foi muito intensa em Manaus, estive lá no segundo turno. Então, eu te falo que o Estado está no caminho certo. População mais participativa, informação e inteligência policial e credibilidade nas instituições ajuda muito a gente coibir com deputados do nível do deputado Balas aí, permita até a brincadeira, um predestinado, né, pelo sobrenome, na função, mas a gente vai ter coisas boas aí. A delegada Rose também na questão das mulheres, da condição feminina, ser ouvida, e os projetos que ela fez lá atrás, hoje tem condição de dar materialização e tem que ser ouvida demais por esse governo. Ali valeria o Sérgio Moro puxar o telefone e aprender um pouco de como se defender a mulher com a delegada. Foi criada na Assembleia Legislativa de São Paulo, por autoria do deputado Danilo Balas, a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. Na justificativa, o deputado afirma que a corrupção afeta todos os cidadãos ao diminuir os investimentos públicos em saúde, educação, infraestrutura, segurança, habitação, entre outros direitos essenciais à vida, além de ferir a Constituição ao ampliar a exclusão social
e a desigualdade econômica. Deputado Danilo, como é que o senhor pretende dar efetividade a tudo que for resolvido dentro dessa frente parlamentar no sentido de combate à corrupção? Não é uma tarefa fácil fazer funcionar de forma prática o que acontece nas frentes parlamentares da Assembleia Legislativa. Com certeza, até por esse fato que é a única frente parlamentar que eu fiz a proposição e ela já está instalada, mas quase 80% dos deputados assinaram essa frente parlamentar, e eu acredito que nós, pela experiência de 26 anos de polícia, 12 na Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, fui oficial da Polícia Militar e estou há 14 anos na Polícia Federal, combatendo a corrupção, as organizações criminosas, sou agente de Polícia Federal, lançando essa frente parlamentar, nós convocamos as forças de segurança, o Judiciário, o Ministério Público, para que pensemos e atuemos para detonar a doença que mais mata no país, que é exatamente a corrupção. A corrupção é a doença que mais mata. Tem uma outra... Fui eleito vice-presidente como o Mauro disse no início aqui, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga desvios e casos de corrupção na Fundação para o Remédio Popular. Ora, se a corrupção não é a doença que mais mata, veja os desvios da obra, da construção, por exemplo, da fábrica da FURP, né, que faz os remédios populares. Você que tem algum parente que precisa de remédio de alto custo, algum parente, algum conhecido, veja os casos de corrupção que atuam diretamente não só na segurança pública, como nesse caso. Só para situar o nosso ouvinte, a FURP é o laboratório farmacêutico do governo do Estado. Exatamente, o laboratório do governo do Estado é a Fundação para o Remédio Popular, tem uma fábrica na cidade de Américo Brasiliense e outra aqui em Guarulhos. Então, conclamando as autoridades para fazer a bandeira da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, uma das principais bandeiras da Assembleia, acredito que colaboramos muito no combate às organizações criminosas. Pegando o viés também do que falamos anteriormente, o pacote anticrime, ele tem 3 questões centrais, né, do ministro Sérgio Moro. As questões são o combate, a atuação no combate à corrupção, a atuação contra o crime organizado e estabelecer o embate aí contra crimes violentos, né? Vejamos, uma das mudanças legislativas que nós trazemos aqui com o ministro Sérgio Moro é o aprimoramento na tomada dos produtos do crime pelo Estado. Ora, se a Polícia Federal tem o sucesso que tem, é porque nós avançamos na tomada de bens, valores que foram surrupiados da população, do governo. Já travamos, né? O judiciário determina que se trave todos os bens. Após o processo aí a gente consegue retomar para o cidadão exatamente esses valores que foram roubados. E também, mais um item aqui, até para que a gente dê oportunidade para o debate, o projeto anticrime permite o uso de bens apreendidos, aquela lancha, aquela casa, aquele apartamento, aquele carro, em substituição às viaturas caindo aos pedaços, o uso de bens apreendidos no combate à corrupção pelas forças de segurança pública. Então, essa frente está em consonância até o que lá em Brasília o nosso presidente Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro têm para o nosso país. Mário, se você me permite, o deputado está corretíssimo. Você destrói o crime organizado de que maneira? Tirando o dinheiro deles. Porque enquanto eles têm muito dinheiro, vamos dizer assim, é um negócio lucrativo demais. Se você conseguir tirar o dinheiro, se você conseguir quebrar essa coisa econômica deles, você acaba com o crime organizado. O crime organizado só existe porque tem muita grana. E de onde vem essa grana toda, esse dinheiro todo? Vem da corrupção. A gente precisa realmente, tem que ter, parabéns, deputado, tem que ter uma frente mesmo que lute contra a corrupção, todo mundo tem que se engajar, os parlamentares, as pessoas comuns, a população, todo mundo tem que começar. Porque não dá mais para aguentar essa situação que nós estamos vivendo. Todos os dias, é descoberto alguma coisa de alguém que desviou dinheiro de alguma situação. Principalmente desviar dinheiro de saúde, de educação, de segurança pública. Isso é um absurdo.
Então tem que ir para cima, na realidade precisa apurar, sim, precisa punir, e o mais importante, só vai melhorar quando mexe no bolso. Então essa medida de tirar, bloquear bens, de utilizar, inclusive, bens que eles possam ter em virtude do crime para ajudar a própria polícia, ou federal ou estadual, a dar combate a eles, é excelente. Agora, o Congresso precisa, vamos de novo, né? O Congresso precisa votar. Agora, vou pegar um gancho aqui, delegada. Essa semana o governo tenta votar em Brasília, no Senado, a MP da reforma administrativa. A questão ali principal é COAF no Ministério da Justiça ou no Ministério da Economia. Muda alguma coisa nessa sua linha de raciocínio em relação Não, ao combate? a bem da verdade, vamos dizer assim, se o COAF funcionasse certinho, Tanto faz. independia de estar na Fazenda ou de estar na Justiça. Mas como não funciona, você nunca tinha ouvido falar em COAF. Você só ouviu falar em COAF a partir do momento que começou a operação aí da Lava Jato. Aí você começou a ouvir, porque ali você pega tudo. Então tem que ficar na mão de gente que a gente tem confiança. E gente que a gente tem confiança chama-se ministro Moro. Então tem que permanecer na Justiça. Se fosse, volto a repetir, se fosse realmente, se trabalhasse certinho, independia de onde estivesse. Mas no momento que nós dizemos, ela tem que ficar na Justiça, porque ela vai ser uma arma que o Moro vai ter para conseguir pegar essas pessoas. Mas e Paulo Guedes, ministro popular? Não, mas tudo bem, mas veja, o Paulo Guedes ele está preocupado com a reforma da Previdência, ele está preocupado em salvar a economia do país, ele está preocupado em fazer esse país crescer para ter mais emprego. Deixa o COAF lá com o Moro, que o COAF, na realidade, ele é muito mais importante no combate ao crime. E lá no combate ao crime é no Ministério da Justiça. Eu, na verdade, viu, se me permite, eu tenho até uma crença que, e eu cheguei a trabalhar na Câmara Federal, assessorando algumas CPIs lá, que deram certo, né, não acabaram em pizza. A questão da estrutura de organização do COAF, ou de onde estiver, concordo com a delegada Rose, nossa sempre deputada, que realmente você tem que, a estrutura é funcionar. Porque veja, primeira coisa lá em Brasília que tem que ser destinado verba com muita galhardia é no Instituto Nacional de Criminalística, que é vinculado à Polícia Federal e INC. Eu, por vezes, tive a oportunidade de visitar, conhecer a estrutura e sempre sou apaixonado pelo INC. Hoje tudo é eletrônico. Qualquer movimentação bancária, e eu até acho bom ter o contrapeso de estar no outro ministério, a questão financeira com a questão judicial. Porque você faz um sistema de peso e contrapeso, que é interessante. Porque hoje a comunicabilidade ela é toda eletrônica. Então, por exemplo, se você detecta que é uma movimentação estranha, num simples convênio com o INC, você passa aquela informação via COAF, Ministério da Fazenda, para o Instituto Nacional de Criminalística, que vai fazer o cruzamento de dados, e tem um laboratório lá maravilhoso para isso em Brasília, você faz o cruzamento de dados, e aí, judicialmente, você vai ter as medidas de peso. Há que se dizer que o COAF ele foi criado pelo Miguel Reale quando era ministro, que foi dando cara para uma coisa que é de controle realmente de corrupção. Então, toda a movimentação suspeita hoje, o banco, por exemplo, que passe de um valor, ele é comunicado. Ele comunica. É onde vai dar a sanção em quem faz isso. Isso que está faltando. Agora, muito mais do que está no Ministério da Justiça, um simples convênio de Ministério da Economia com o Ministério da Justiça, via Polícia Federal, Instituto Nacional de Criminalística, que é um instituto vinculado até no prédio, né, fisicamente, mas ele tem uma autonomia de atuação. Isso é que a gente tem que dar peso e verba para funcionar. Genari. Eu concordo com os nossos colegas. O que eu vejo assim, que a delegada Rose disse, que tem que se manter com o ministro Sérgio Moro. Na minha opinião, porque a gente tem o corrupto e tem o corruptor. Então, mas assim, eu me pergunto às vezes, de onde saiu 53 milhões em malas em dinheiro vivo? Até hoje ninguém disse nada. Quer dizer, se qualquer um de nós for ao banco sacar 10 mil reais, você tem que justificar. Como é que você consegue todo esse recurso em espécie? De onde vem isso?
Então, quer dizer, umas coisas assim, o ministro Sérgio Moro, ele tem o auxílio do Ministério Público, da Polícia Federal, então seria muito mais fácil ele tentar identificar de onde vêm esses recursos. Porque, assim, a gente está, quando se fala em dinheiro, a gente tem que buscar de onde está vindo esse recurso. Quer dizer, todas essas empresas que estavam envolvidas na Lava Jato, quer dizer, já tem, são bilhões de reais que foram movimentados. E como? E até hoje a gente não tem. Como é que está o sistema financeiro nisso? Até hoje ninguém ouviu falar. Quer dizer, quem é que emite dinheiro? Né, o Tesouro. Né? E quem manipula o dinheiro, quem movimenta o dinheiro são os bancos. Então a gente precisa também chegar aí. Talvez essa seja uma dificuldade para o ministro Sérgio Moro estar com o COAF. E outra coisa que eu acho também que é importante no país é a questão da inteligência. Então o COAF, quer dizer, a gente tinha 14 funcionários do COAF, agora o ministro Sérgio Moro está com 50, 60 funcionários. Quer dizer, ainda é pouco. Para todo um sistema, se comparado com o sistema americano, é muito pouco de recurso tecnológico. Se me permite, a parte que é oportuno, você tem que fortalecer não só o INC, como, falando em crimes virtuais, o ITI. O ITI é um instituto que é uma autarquia federal que fiscaliza toda a certificação digital no país. Porque, veja, você deixando isso na mão de qualquer um sem fiscalização, você pega um transeunte na rua, um pedinte, você dá R$1.000 para ele, que já é um milagre, cara, ele passa a digital dele para o inescrupuloso na certificação digital, você monta uma empresa laranja, certificada digitalmente. Então tem que fortalecer, inclusive, o ITI, que é responsável pela certificação digital no país. Não, com certeza. Só para passar para o Mauro aqui, para todos que nos acompanham, o COAF é uma sigla... intimidade, nós temos intimidade com a sigla, mas para quem não sabe, é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, tem como missão produzir a inteligência financeira e promover a proteção de tudo contra a lavagem do dinheiro, financiamento do terrorismo, organizações criminosas. É por isso que nós defendemos que o COAF, agora que você já sabe o que é, fique com o ministro Sérgio Moro. As polícias civis de todo o país cumprem hoje mandados de prisão em uma mega operação para prender foragidos da justiça. Os alvos são acusados de crimes graves, como homicídio e feminicídio. A operação tem o apoio do Ministério da Justiça e é coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civis. A estimativa é de que cerca de 500 suspeitos estejam foragidos. Bom, delegada Rose, essa ação é batizada de Operação Cronos, né? E acontece em 23 estados e no Distrito Federal desde o início da manhã. A senhora tem dados do momento sobre o andamento do trabalho? Não tenho dados, eu estava até esperando, porque a minha grande curiosidade é saber quantos serão presos por feminicídio. Para quem não sabe, o feminicídio é o assassinato de mulheres pela sua condição de ser mulher, né, por questões de gênero. Infelizmente, nós temos 2 ou 3 casos de feminicídio por dia. Então, está se matando de mulheres é alguma coisa impressionante. E são crimes de crueldade, são crimes onde, digamos, de vingança. O cidadão não dá uma facada para matar, ele dá 60. Ele não atropela, ele passa 3 vezes com o carro em cima da vítima. Você vê que é um crime realmente de ódio. E estas pessoas têm que sair do convívio nosso. E como muitos deles acham que aquela história da violenta emoção, aquela história de que, sabe, porque ela me deixou, então eu não aguentei, muitos, infelizmente, ainda conseguem ficar em liberdade. Quando a polícia vai para cima, que foi dada a preventiva, ou que o cidadão foi condenado, ele já foi embora, ele já correu. Então eu espero, e eu não tenho dados ainda da operação, mas a minha curiosidade hoje é saber quantos foragidos, no caso de feminicídio, serão presos pelas nossas polícias. Tem que prender, gente. Olha, está muito difícil a situação da violência contra a mulher. O feminicídio parece uma epidemia. Às vezes as pessoas falam, Rose, mas você vai falar de novo de violência contra a mulher, mas você fala, mas não é que eu falo. Você abre os jornais, você ouve o rádio, você vê a televisão e você vê o que está acontecendo com as mulheres. Tem mulher, hoje no Brasil, uma mulher é espancada a cada 8 minutos. É uma mulher estuprada a cada 10 minutos.
E o feminicídio está acontecendo em um número que te deixa apavorada, sem saber o que fazer, né? Então, eu acho muito boa essa operação, principalmente quando ela se destina especificamente a esses casos de homicídio e feminicídio. Esse cenário tem piorado, delegada, ou no atual momento fala-se mais sobre o feminicídio e dá a impressão de que... Não, Mauro, as pessoas perguntam muito isso. Isso não é porque está falando muito sobre feminicídio que está aumentando, não. Porque crime de homicídio, vamos dizer, antes do feminicídio, tem que registrar. Você tem uma pessoa morta, tem que ter um registro. Só que antes você não fazia, na realidade, a diferenciação. Em 2015, quando veio a lei, então se colocou mais um artigo no Código Penal no 121 e criou o feminicídio. Então, a partir daí, depois de muita resistência, inclusive das polícias e do judiciário para reconhecer esse crime como feminicídio, você tem condição de ter dados. Mas não é que está porque está falando que aumentou, não. Aumentou porque aumentou mesmo. Muito mais os homens hoje estão matando suas mulheres. E quando que acontece isso? Principalmente, você fala para a mulher, nós temos uma rede de proteção, você tem abrigo, você tem a psicóloga, você tem assistente social, não viva nessa vida de violência, saia dessa vida de violência. A mulher, então, cria coragem, faz a denúncia, só que o que acontece? Esse homem não aceita isso de jeito nenhum. E a maioria dos casos de feminicídio que estão acontecendo são de mulheres que tentam se livrar da violência que ela já tem, e acabam sendo mortas pelo marido, companheiro, namorado. Então, infelizmente, isso está muito grande. A mulher está se empoderando mais, a mulher está tendo coragem e está pagando um preço por isso. Por quê? Porque, infelizmente, onde é que está o erro? As portas de entrada para que essa mulher possa ser integrada numa rede de proteção estão falhando. Então, quais são as portas de entrada? Delegacia de polícia e hospital. Então, a senhora concluiu que era essa a próxima pergunta. O desafio está onde? Se a mulher está encorajada, nas portas de entrada. Nas portas de entrada. Fazer, onde é que está fazendo? Você imagina que se a mulher não é bem acolhida na delegacia, se ficam relutando em atender, em registrar, se o judiciário demora em dar uma medida protetiva, ela é, claro, uma candidata em potencial do feminicídio. Se ela vai num hospital e o enfermeiro, o médico, está vendo que as lesões que ela tem são provenientes de uma violência doméstica e não comunica, ele está cometendo um crime e não está colocando essa mulher na rede. Existe um decreto hoje que os pronto-socorros, os hospitais têm 24 horas para comunicar para a delegacia casos de violência doméstica. Pergunta se eles fazem. Não fazem, não tem fiscalização. Então, onde é que está o problema, a meu ver, nessa situação? Mulher se empoderou, nós temos realmente essa rede de atendimento, nós temos abrigo, mas para ela entrar nessa rede, ela precisa passar pelas portas de entrada, que, a meu ver, estão falhando. Delegada Rose, outro dado importante, o presidente da República sancionou lei autorizando que o policial que atende ocorrência ou o delegado de polícia daquela cidade menor que atende a ocorrência de violência doméstica possa, desde então, no atendimento da ocorrência, afastar o agressor. Pode dar a medida protetiva, mas, deputado, anteriormente, qual é o nosso problema? Essa lei, ela só, o delegado ou o policial que atender esse caso, ele só pode fazer isso se você não tiver juiz na cidade. Mas muitas cidades não têm a presença do judiciário. Não, realmente, por você exemplo, tem razão, mas eu estou falando um pouco mais aqui dos nossos, né, São Paulo, o Sul e o Sudeste, que tem. Então, eu sou favorável que o delegado pudesse dar sempre. Sempre, por quê? Porque é ele que está recebendo a ocorrência. Primeiro você trabalha ele, né? Primeiro você vai trabalhar a porta de entrada, você vai capacitar, e depois sim, ele vai e ele pode aplicar a medida. Não, eu acho excelente. Excelente, porque eu parabenizei o presidente e tudo. Nós precisávamos esperar a mulher, a agredida, com suas crianças, buscar ou uma delegacia, um advogado, judiciário, a decisão demorava às vezes uma semana, ela já estava esfaqueada, morta e não tinha condições. Então eu acredito que essa força... Hoje o policial militar já pode tomar sua medida. Só em lugares onde não tenha fórum, onde não tenha juiz. E tem muitos municípios aí lá nos fundos do Norte, do Nordeste, isso vai ser realmente importante. Casos, São Paulo não tem. Não, cidade que não tem delegado ainda tem. Acumula. Tem cidade que não tem delegado, mas não pode ter juiz. É. O que tem que ter é o juiz. Se tiver o juiz, e normalmente tem,
O delegado não pode. Mas às juiz 3 tem da manhã. todas, viu? Toda. Então, isso que eu te O disse. delegado Então, não é. anda acumulando à noite. Essa medida, infelizmente, no nosso caso específico, não estou dizendo. Não, eu parabenizo o presidente. A medida é maravilhosa, é uma lei nacional. Agora, a gente gostaria que ela fosse mais abrangente, que todos pudessem, independente de estarem em localidades onde não tem juiz. Eu gostaria só de colocar uma situação que eu presenciei, que eu fiz uma pesquisa, que é aqui o programa Bem Me Quer em São Paulo. Né? E o que falta, assim, o que eu vi pesquisando foi a falta de estrutura. Então, quer dizer, as mulheres chegam, primeiro elas têm que ir para uma delegacia, fazer boletim de ocorrência, e elas vêm para o Pérola Baito. Só que a estrutura, os policiais civis, eu cheguei até o quarto dos policiais civis, que é o quarto, é o depósito de documentos, né, e o escritório da Polícia Civil. Então, quer dizer, 2 ambulâncias que a Polícia Civil tem. Então, quer dizer, o que falta é apoio também do Estado, nesse sentido de se fazer uma estrutura melhor, onde as pessoas são atendidas, as mulheres são atendidas, é um corredor. O governador João Dória, ele tem se preocupado muito com esse assunto, tanto que durante a campanha ele prometeu aquele aplicativo, onde a mulher que tem a medida protetiva, ela põe aquele aplicativo no celular, no caso do marido ou do companheiro ou do agressor chegar perto dela, ela aciona aquilo que vai direto numa central que determina a viatura que estiver mais próxima para atender essa mulher. Tem a Patrulha Maria da Penha, que é da GCM. Quer dizer, o governador João Dória está realmente procurando, nesse sentido da violência contra a mulher, ele tem tomado providências muito boas. Só que você tem toda a razão. Nós precisamos de uma estrutura melhor. Mesmo as nossas delegacias, as delegacias da mulher, que ele abriu 10, 24 horas já, só tinha uma, 10, mas mesmo assim, precisa de mais gente, de uma estrutura melhor para atender essa mulher. Exatamente. Além da estrutura, para lembrar outro ponto importante, desculpe, Mauro, a estrutura de trabalho e o salário que a Polícia Civil recebe o pior salário do país, o delegado de polícia é o pior salário da federação, e agentes, os investigadores e escrivães, os investigadores que vão à rua para fazer a investigação do crime, é o pior salário do país. Então, vou lembrar mais uma vez, promessa de campanha do governador, que daria um salário digno às polícias de São Paulo. Ainda aguardamos com muita alegria se essa canetada aí, esse aumento de salário vier do governador. Uma coisa, viu? Você sabe que nessa eu estou com o deputado, meu querido amigo Major Meca, né? Polícia nota 10, salário nota 0, né? Porque realmente é uma vergonha o que acontece. Eu lembro quando a delegada Rose também participou do governo Fleury. Fleury, quando foi secretário de segurança, a primeira preocupação era a segurança pública no estado de São Paulo. Na saída do governo, era a 8ª preocupação. O último aumento real da polícia militar e da polícia civil, real, né? Não é esses abonos furto-famé dado aqui o governo. O último aumento real foi no governo Fleury. 94. Quer dizer, você sabe que não tem condição de você ter uma polícia, que o cara tem uma tranquilidade para seguir uma linha de investigação policial, sabendo que o telefone da casa dele está para ser cortado, ele não paga escola de filho. Você pega o olerite dos policiais, inclusive delegado já, classe especial. É uma vergonha. Consignado, crédito consignado 2, 3, e olha, é um caos. Vamos seguindo, para dar tempo aqui da gente cumprir todos os temas. Antes disso, o recado para o ouvinte que nos acompanha, eu quero fazer um convite para você. Vamos combater juntos o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. Você que está em casa, lembre-se que a maioria dos focos do mosquito está dentro dos imóveis e que mesmo com o fim do verão, ele continua agindo. Então, não deixe água parada em nenhum recipiente, mesmo que bem pequenos. Vasos de plantas, garrafas, calhas, pneus, até na gaveta debaixo da geladeira você tem que olhar. É nesses lugares que o Aedes aegypti deposita seus ovos, eles demoram só 7 dias para crescer e sair picando por aí. A Prefeitura de São Paulo está fazendo a parte dela, faça a sua, porque combater o Aedes aegypti é responsabilidade de todos nós. Próximo tópico, aqui nesta edição do programa Gente que Fala, um dos grandes impactos na era contemporânea para a sociedade mundial foi o atentado às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001. O terrorismo existe desde os primórdios da humanidade, mas nos tempos modernos há centenas de grupos espalhados pelo planeta com tamanhos e poder distintos e várias motivações.
sendo religiosa, ideológica, social, financeira, política e até criminosa. Ricardo Genaro, inclusive hoje de manhã, cedo, teve um caso lá em Kawasaki, no Japão. Um homem lá matou 2 pessoas. Eu não tenho aqui os números atualizados, mas ali parece ter sido uma situação isolada, né? Mas isso nos leva a esse tipo de assunto, que existem grupos e lobos solitários espalhados por aí, né? O que acontece é o seguinte, pós 11 de setembro, né, o paradigma do mundo ele mudou, de uma guerra regular para uma guerra irregular, que é o terrorismo. E o terrorismo ele se espalha aí pelo mundo por várias motivações, como você disse, a religiosa, a política, a social, que vem crescendo muito, a questão da França. Se a gente fosse estudar um pouquinho mais a questão da França, né, esses muçulmanos isolados em periferias, então isso é muito preocupante. E a questão financeira, a gente trazendo o elo aqui do terrorismo com crime organizado, hoje vários grupos terroristas fazem negócios com crime organizado, principalmente aqui via tríplice fronteira. Então, troca de armas, drogas, seres humanos, órgãos. Então, quer dizer, isso é uma preocupação muito grande. Nós temos aí vários grupos, os 2 principais hoje, né, mais conhecidos, vamos dizer, nós temos mais de 150 grupos no mundo, que é o Al-Qaeda e o Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele tinha um objetivo central, que era criar o seu califado e comandar aquela região norte do Iraque e da Síria. E as forças aliadas conseguiram debelar essa ação. Então, o que acontece é o seguinte, por meios, principalmente da internet hoje, a facilidade, o recrutamento é feito para jovens, principalmente, sem condição financeira, né? Então, quer dizer, a gente tem um exército muito grande aí de pessoas, né, principalmente na Europa, de jovens desempregados, sem educação, sem saúde. Então, é um exército fértil para os terroristas. E essa questão dos lobos solitários aparece justamente aí, onde são cooptados por grupos terroristas e como dizia até o próprio Bagdad, ele falava o seguinte: nós criamos franquias pelo mundo e no qual esses, vamos dizer, lobos solitários executam os nossos ataques em nome de uma causa, que é uma causa maior. Então, a gente realmente, essa é a guerra que nós vamos ter que enfrentar. O Brasil também precisa se preocupar, porque nós temos já células dentro do país, sempre tivemos, mas agora nós temos células de vários grupos, inclusive do Estado Islâmico aqui dentro do Brasil, financiamento, que sai recolha de recursos aqui dentro do Brasil, que mandam para fora. Então, é uma questão que o Brasil também agora está inserido isso, o Brasil está querendo ir para a OECD, então é importante também a gente estar preparado para essa discussão. Só para atualizar aqui, esse caso do Japão hoje cedo, esse homem matou a faca 2 pessoas, deixou 16 feridos, foi em Kawasaki, no Japão, enquanto as crianças estavam ali no aguardo de transporte escolar. É uma situação muito surpreendente por lá, porque é uma localidade onde não há esse tipo de violência. Aliás, o Japão é um dos países mais seguros. Mas lá existe um grupo terrorista já antigo. Em 96, eu não me recordo o nome dele, ele foi condenado e ele foi à forca agora, em 2013. Ele fez um atentado no trem com gás sarin em 96, né, matando mais de 30 pessoas dentro do... O Japão tem um grupo terrorista, vamos dizer, adormecido. É o Yakuza? Não, Yakuza é a máfia. A máfia. É um nome meio estranho que eu não me recordo. Mas eles fizeram esse atentado e um dos terroristas foi a pena de morte agora, em 2013. Eu só queria perguntar uma coisa, se você me permite. Tudo bem, e são facções criminosas que existem e tal, mas como a gente consegue prevenir essas coisas de malucos que entram, jovens, que não tem nada a ver com nenhum movimento, vai entrar em escola, mata em escola. Estados Unidos tem muita coisa de pessoas que lutaram no Vietnã e que vem, de repente vai e quer matar, quer dizer, não está ligado a nenhum disso. Isso tem aumentado também? Tem bastante, porque o que acontece é o seguinte, hoje você tem uma questão, a questão principalmente social. Então, essas pessoas, um soldado do Estado Islâmico, ele ganhava $400 por mês,
que para ele é uma fortuna. Então, o Estado Islâmico, como é que ele cooptava? Através disso, um salário de $400, dava um carro, dava uma boa arma, como é a mesma coisa que as facções fazem no Brasil. Então, se você pegar o organograma dos dois, do crime organizado e do Al-Qaeda, é o mesmo. Professor, até trazendo para o país aqui o que o senhor comentou sobre o combate ao terrorismo. Uma das missões do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é exatamente detectar movimentação financeira com pessoas que não teriam condições, sendo cooptadas, né, como um lobo solitário por essas células terroristas pelo mundo. Então, é por isso que nós clamamos lá ao Congresso para que... São alicerces, né, do projeto. Você sufoca o crime exaurindo dinheiro, combate a corrupção endêmica Exatamente. nos locais para ter dinheiro para você poder recrutar recrutar o jovem para o bom trabalho, para a boa educação, para o bom serviço público, e esse é o elo de ligação de volta do círculo virtuoso, casando com uma reforma previdenciária que a pessoa ela tem um alento que ela vai trabalhar a vida inteira, vai ter uma condição digna de fim de vida. Sim. Então, essa é o grande alicerce do projeto, que você não pode vê-lo isoladamente. Claro. Você tem que ver no composto, né? Vamos lá para mais um tema. É uma tarefa uma espada de Damocles na cabeça do presidente fazer tudo isso? Mas também vai da nossa cultura aí, porque eu digo que o crime é organizado. As pessoas de bem são desorganizadas. Vamos lá para mais um tema, que ainda tem na sequência uma pergunta para cada um aqui, perguntas que vêm do público. Vamos lá. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou ontem a 15ª edição da campanha para informar o consumidor como reconhecer o produto orgânico em feiras e supermercados. Os alimentos orgânicos devem apresentar o selo de Produto Orgânico Brasil. A ministra Tereza Cristina disse que o governo está elaborando novas normas para aumentar os cuidados com os agricultores que aplicam os defensivos nas lavouras de todo o país. Sua avaliação, Pedro Horta, dessa medida? Gol de placa da ministra Tereza Cristina, não tem nem como negar, já vem no âmbito da campanha do presidente Jair Bolsonaro. O que aqui tem que se fazer com muita tranquilidade, rastreabilidade, eu acho que tem que ser para todos os produtos. Vejo até as centrais de abastecimento, como a CEAGESP, o CEASA de Minas, tem que mudar a vocação, ser uma grande agência reguladora, sem aqueles travamentos, como a CETESB aqui em São Paulo, que é ambiental. É uma empresa que tem uma característica reguladora, mas com a mobilidade comercial. E, fundamentalmente, o que encarece o produto orgânico é a questão das fiscalizações, certificações, porque quem é produtor orgânico, eu vou te contar uma coisa, ele tem realmente a boa prática com seu funcionário, com o seu agricultor, porque você tem que ter exames de saúde em dia, você tem que ter um plano de saúde, você tem que ter um plano de trabalho, e isso encarece o produto na ponta final, que é um produto mais caro se você for olhar dentro do supermercado. Então, mudança um pouco dos defensivos, e até a ministra recebe umas críticas, às vezes, ela quando era deputada federal, muito antes de ser ministra, ela já recebeu uma crítica da questão dos defensivos, não é numa questão de tornar esse produto competitivo dentro de mercado. Então ela está tendo uma atitude realmente extremamente inteligente, a ministra Tereza Cristina, trazendo mais um plano, mais uma promessa de plano de governo da campanha do presidente Jair Bolsonaro e do general Mourão, que eu acho que nós temos que incentivar, porque a saúde, isso aqui também é um crime contra a saúde pública, o que se fazem aí quando não tem a fiscalização dos defensivos e não ter a rastreabilidade dos produtos. Agora, perguntas do público que acompanham o programa Gente que Fala, bem objetivamente, para que todos possam responder aqui. Tem uma para cada um. Aproveitando que você está com a palavra, Pedro, Rodrigo de Vila Leopoldino, o que pode mudar com a possível troca de gestão no CEAGESP, do governo federal para o governo estadual? Não, veja, até a última notícia que nós temos lá é o ministro, foi do porta-voz da presidência da República, que pode até se mudar uma gestão, o patrimônio continuaria com a CEAGESP. A CEAGESP, ela teve na sua história, ela nasceu em São Paulo. Ela nasceu de uma política de você ter a alimentação na mão do poder público, para você não ter restrição aí à população, e trazer as centrais de abastecimento, o produtor rural para dentro da cidade. Isso começou na década de 60, aqui em São Paulo. Antigamente você tinha armazenagem e você tinha o abastecimento, que era a CAGESP e
e a CEGESP. Aí virou a CEAGESP. Era uma empresa do governo estadual. Com a federalização em 98, ela virou uma empresa estatal. Eu acho que muito mais uma estatal federal. E hoje é uma empresa pública. Eu acho que muito mais do que mudança de mãos de comando de gestão, é o tipo da política que você tem que ter aqui na CEAGESP para os próximos 50 anos, posto que esse mês estamos fazendo 50 anos a empresa, a CEAGESP, essa junção, né? Faz 50 anos nesse mês. Então, para mim, a vocação hoje, todos os entrepostos no mundo, como é Rungis na França, que é o maior entreposto do mundo, Nova York, que é o segundo, e nós que somos o terceiro e o maior da América Latina, responsável por 45% do abastecimento do Brasil e 60% da capital e grande São Paulo, é que você tem uma vocação para virar uma agência reguladora e não um local de locação só de boxes. Você tem que intervir mais nessa política. Eu acho que tem que voltar uma coisa que tinha a CEAGESP, que era o índice de eficiência. O que é isso? Se o cara só vende nota internamente, é o atravessador. Quer dizer, está fora da figura do produtor rural e trazer o produtor rural aqui para dentro. O Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta para o senhor deputado Danilo Barros o perfil socioeconômico dos manifestantes do último domingo. Ele pergunta qual foi esse perfil. O perfil todos do país. Eu estive não só em Sorocaba, às 9 horas da manhã, das 9 às 10h15, muitas pessoas foram às ruas, de todos os perfis socioeconômicos, e eu não sei como ele consegue medir pela face da pessoa o perfil socioeconômico. Eu não meço. Eu vi que tinham pessoas vestidos de verde e amarelo lutando por nosso Brasil. E também ao meio-dia, 11h40, mais precisamente, estava em Araras, que é a terra da minha esposa, colocamos várias pessoas nas ruas também, lutando por nosso país. Na Paulista, temos vídeos, né, a população passando, estendendo as mãos para os policiais militares que faziam a segurança, crianças, pais, até animaizinhos, os pets foram para a Paulista. Então o perfil era não só humano, até animais foram para a Paulista, então, e para as ruas. Eu acredito que todas as pessoas estão imbuídas num Brasil de renovação, de luta pela nossa bandeira, que é verde, amarela, azul e branca, e por um combate efetivo à corrupção. É por isso que todos fomos às ruas, de qualquer perfil socioeconômico. A Daniela da Bela Vista pergunta para a senhora delegada Rose, a senhora teria informação de quantos homossexuais e prostitutas são mortos por dia no Brasil? Não tenho números exatos, não tenho essa estatística, não tenho essa pesquisa, mas infelizmente, sempre que o homossexual ele tem o perfil feminino, né, que ele vamos dizer assim, ele parte para o perfil feminino, ele aparece como feminino, ele é mais vítima de violência. É impressionante de ver isso, porque você tem o homossexual que ele continua se mantendo naquela mesma, vamos dizer, afeição no gênero, exatamente, mas aqueles que vão mesmo para o feminino, que se vestem, que usam os adereços todos, esses são mais vítimas do que os outros. Ricardo, o Rubens de Santos pergunta qual é a real possibilidade de grandes grupos terroristas praticarem atentados no Brasil. Existe sim a possibilidade de um atentado. Não sei se em uma grande escala, como foi o 11 de setembro, mas pequenos ataques, porque o Brasil hoje está indo para algumas situações. Por exemplo, nós temos aí as relações internacionais, o Brasil está hoje muito aliado a Israel, aos Estados Unidos, agora está entrando na OECD, e isso tem um lado muito positivo, mas também tem um lado negativo. Então, quer dizer, já o mundo árabe se manifestou contrário. Então, quer dizer, a gente pode realmente ter alguma situação mais agravante. Nós já tivemos, eu considero, desde lá de 2011, lá em Realengo, um ataque terrorista, aquilo, não dá tempo para a gente conversar, mas foi. Agora, nós tivemos agora, aqui próximo de São Paulo, me fugiu a cidade, né? Suzano, né? Suzano foi no colégio. No colégio, aqui é um ataque terrorista. Então, assim, porque nós não estamos familiarizados com o que é terrorismo. Então, quer dizer, isso são ações terroristas. Tanto é que nós fizemos uma lei para cobrir a Copa do Mundo. É uma lei fraca para terrorismo mesmo, e a gente precisa rever e aumentar as nossas seguranças no país. Agora, inclusive, viu, até para não fugir a resposta do Rodrigo, que ele perguntou,
São pequenos detalhes administrativos que se... Rubens, né, da Vila Leopoldina. Que pode... Rodrigo da Leopoldina. Sobre a troca de gestão. Porque são pequenas coisinhas que você vai e tem que tomar cuidado. Em qualquer lugar do mundo, abastecimento é assunto de segurança institucional, inclusive aqui na presidência da República. Essas estadualizações, esses perigos de privatização, você deixar na mão do privado, as grandes guerras começam pela fome no mundo, históricas. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Você deixar na mão do privado, então ele aplica uma sanção penal no deputado Balas, a família dele, segurança alimentar, que vira o caminho para o narcotráfico, vira o caminho para o terrorista, olha, te dou a comida aqui, e deixa a família do deputado Balas, porque combate isso, a comprar uma batata R$200. Estou exagerando para dar o exemplificativo. Então, esses cuidados em gestão de pontos estratégicos de governo é que a gente tem que ficar muito atento. Como o Exército sempre fez o abastecimento no país quando existia a Cobal, o transporte era do Exército para garantir a alimentação à população, tenho certeza que o governo federal terá, via Gabinete de Segurança Institucional, com o general Heleno, um baita cuidado quando for passar a ser a GESP ou para o Estado ou privatizar. Eu acho que é uma das empresas, as últimas a ser privatizada, até porque ela não é dependente. Agora, opinião minha, viu? Essa não é opinião da CEAGESP, quero dizer para não cair na comitê de ética lá, porque quem defende a causa pública às vezes cai no comitê de ética da empresa. Essa é uma opinião do Pedro Horta, advogado, professor de Direito Constitucional e jornalista. Não é opinião da empresa, porque a empresa não tem nem opinião formada ainda, porque depende do governo federal. Pedro Horta, a sua palavra final, 10 segundos para a gente encerrar. É um prazer estar aqui podendo defender causas importantes do país, um carinho enorme pela delegada Rose, que muito me ensinou na minha vida como assessor no parlamento, não fui assessor dela, mas as práticas em plenário excelentes. Do deputado Balas, a bancada realmente é pujante, Major Meca fala muito bem de ti, e o seu tecnicismo, Genari, é uma coisa das mais importantes aí para, junto com o poder público e com os gestores, a gente ter solução de problemas e prevenção de problemas que pode acabar com uma nação ordeira como a nossa. Ricardo Genari, palavra final. Bom, só para agradecer a todos a participação da delegada Rose, do deputado Balas, do Pedro, e agradecer mais uma vez e sempre à disposição. Muito obrigado. Delegada Rosemarie Correia, a sua palavra final. Deixar um abraço para todo mundo e dizer da minha satisfação por ter privado com vocês aqui nessa mesa tão boa com assuntos tão interessantes. Deputado Danilo Balas. É uma honra mais uma vez a todos os ouvintes da Rádio Trianon, Mauro Friesman que nos entrevistou, a todos os colegas, delegada Rose, Ricardo Genari e Pedro Horta. Estamos à disposição no gabinete 2108 da Assembleia Legislativa para continuar combatendo a corrupção, que é a doença que mais mata no país. Nosso obrigado a todos aqui do programa Gente que Fala, deputado estadual Danilo Balas, delegada Rose, cientista econômico Ricardo Genário, advogado, professor de Direito Constitucional Pedro Horta, na mesa de som hoje o Cléo Rodrigues, apresentação minha Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do programa Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Tchau, até amanhã.